Bom, pessoal, continuando o tema, a reforma religiosa, depois que Lutero rasgou a bula papal, botou fogo, ele começou a ser perseguido, tá? E ele se refugiou num castelo de um nobre. E ele teve apoio dos nobres daquela época que não aceitavam a interferência da Igreja Católica nos temas políticos, tá bom? E essas ideias de Lutero, elas se espalharam pela Europa, tá? Por todo o continente europeu. E um dos caras que vai pegar essas ideias do Martin Lutero vai ser um francês chamado João Calvino. O João Calvino, ele pegou a doutrina luterana, ele absorveu os principais elementos e ele vai acrescentar mais algumas coisinhas, tá? O que ele defendia, por exemplo? Ele defendia, o tal João Calvino defendia que não era pecado ser rico, desde que sua riqueza ela fosse obtida através do trabalho. Então, essa fala dele agradou um segmento da sociedade que era a burguesia, tá? Porque até então os negócios da burguesia, emprestar dinheiro a juros, por exemplo, eram bastante criticados pela Igreja Católica. Então, a burguesia vai apoiar as ideias do tal de João Calvino. O João Calvino escreveu uma obra chamada Instituição da Religião Cristã, que veio a ser a base do calvinismo, da doutrina dele. Foi perseguido também, e aí ele se refugiou na cidade de Genebra, na Suíça. Aí, quais os principais pontos da doutrina aí do agora João Calvino? Ele pegou grande parte das ideias do Martim Lutero e ele acrescentou que os cultos deveriam ser simples. Ele defendia que a Bíblia era a base da religião, né? E ele defendia uma coisa muito interessante, que era a doutrina da predestinação. O que seria isso? A salvação do indivíduo não dependia dele mesmo, das obras, do dinheiro e tudo mais. A salvação não dependia dos fiéis, e sim dependia de Deus. Deus é que escolhe as pessoas que deverão ser salvas. E essa ideia do João Calvino, ela se espalhou por vários lugares ali da Europa, né? Chegou à Dinamarca, à Escócia, à França, à Inglaterra. Lá na Escócia, os seguidores da doutrina de Calvino, eles eram chamados de presbiterianos. Na França eram chamados de huguenotes e na Inglaterra de puritanos. E a coisa continuou espalhando, tá? Até finalmente a Inglaterra, a reforma anglicana, que agora a gente vai trabalhar esse tema. A Inglaterra naquele momento era governada por um rei chamado Henrique VIII, e ele era um rei absolutista, tá? Esse rei, ele não aceitava, ele não aguentava mais a interferência da Igreja Católica nos assuntos políticos, entendeu? Ele já pensava na possibilidade de romper com a Igreja Católica. Bom, a gota d'água disso foi quando o tal de Henrique VIII, que era casado com a tal Catarina de Aragão, e ele alegava, ele queria a separação, ele queria o divórcio, né, da Catarina, alegando que a Catarina não lhe dava um herdeiro, um menino, tá, um homem, herdeiro do trono. E aí ele já estava de olho na tal da Ana Bolena. O que ele fez, né? Ele solicitou o divórcio, né, para a Igreja Católica, que naturalmente não aceitou. Aí o que ele fez? Ele rompeu com a Igreja Católica, separou da Catarina e se casou, né, com a Ana Bolena. Logicamente que ele foi excomungado pela Igreja Católica. Ele foi expulso, tá bom? E a partir de então, todas as propriedades que eram da Igreja Católica agora são administradas pelo rei, tá bom? E ele, em 1534, ele baixou o ato de supremacia, que era uma lei, né? Uma lei que determinava a criação de uma nova igreja na Inglaterra, a igreja anglicana, tá? Essa nova igreja,
ele, o próprio rei, ele seria a autoridade máxima da igreja. Essa igreja era muito curiosa, né? Que misturava elementos católicos, elementos luteranos, elementos calvinistas, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aí é o rompimento, né? O rei Henrique VIII rompeu com a igreja católica e ele criou uma nova igreja lá na Inglaterra. Agora vem a questão. Será que a Igreja Católica, com tudo isso que está acontecendo, Lutero, Calvino, Henrique VIII, tudo acontecendo ao mesmo tempo, será que a Igreja Católica ia aceitar isso de boa, né, tranquilinha? Não, tá bom? Eles fizeram uma reunião, um concílio, tá? E aí eles reafirmaram a sua doutrina, não mudaram quase nada, tá? Nesse período é chamado de Contra-Reforma, que é a reação da Igreja Católica frente ao movimento protestante. Foi reativado o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, que começou a perseguir, a julgar e a punir aqueles que saíam da Igreja Católica para ir para outra religião. Ele criou a Companhia de Jesus, que era um segmento da Igreja Católica que tinha duas funções. A Companhia de Jesus, né, os padres jesuítas lá na Europa, eles tinham a função de trazer de volta aqueles católicos que tinham sido dispersos, tá? Migrado para outros grupos religiosos. E aquela época era a época também em que vários países da Europa estão dominando o continente americano. E aí, principalmente espanhóis, né, e portugueses, esses padres jesuítas vieram para cá e eles tinham uma missão especial de fazer com que o nativo aqui da América, o índio, tá, ele se convertesse à religião católica, tá bom? Nesse mesmo período foi criado também o Index, o Índice de Livros Proibidos. Então, nesse momento, a Igreja Católica fez uma lista de livros que o católico não deveria ler, né? Livros proibidos. Então, aqui eu estou fechando, né, o assunto, a reforma religiosa e a contra-reforma.